Father in heaven, open our minds. Pai que está no céu, abra nossa mente, Open our hearts. abra o nosso coração. Come and speak to us this morning. Vem e fala conosco nesta manhã. Stir us. Move-nos, Senhor. Draw us closer to you. Atrai-nos para mais perto de Ti. And may the wind of revival begin to blow here. E que o vento do reavivamento possa soprar aqui. May the sparks of revival be lit in our hearts. Que as chamas do reavivamento possam estar em nosso coração. Send us from this place changed men and women. Envia-nos deste lugar como homens transformados. In Christ's name. No nome de Jesus. Amen. Amém. There is a new wind of the Holy Spirit blowing in the Seventh-day Adventist Há um Church novo today. vento do Espírito Santo soprando na igreja adventista do sétimo dia. Prayer bands are being organized in local Adventist churches. Correntes de oração têm sido organizados nas igrejas. Young people are becoming involved in prayer groups in their dormitories. Jovens têm sido envolvidos em grupos de oração nos dormitórios. There is a new wind blowing. Há um novo vento soprando nessa direção. If you would visit the General Conference of Seventh-day Adventists, you would see small groups scattered throughout the building in prayer. Se você visse a conferência geral, você veria grupos de oração separados e orando em todos os lugares. If you would visit us at our annual council with our church leaders, you would find a morning spent in Bible study and prayer. Se você nos visse If you would visit us at our annual council. If you would visit us at our annual council. Se você nos visitasse num concílio anual da Associação Geral, you would find people on their knees praying. Vocês encontrariam as pessoas de joelhos orando. Something unusual is happening. Alguma coisa não costumeira, alguma coisa extraordinária está acontecendo. God is moving in special ways in the Adventist Church Deus today. está se movimentando de maneira muito especial na igreja adventista. Every great revival has begun in answer to prayer. Cada grande revivamento tem surgido em resposta a orações. Prayer is the very breath of revival. A oração é o sopro do reavivamento. But I have a question. Mas eu tenho uma pergunta. What do you do when your prayer life has become boring? O que você faz quando sua vida de oração se torna monótona? What do you do when you kneel down and your mind wanders in prayer? O que você faz quando você se ajoelha e sua mente caminha por aí enquanto você está orando? What do you do when you pray for a minute and a half and you say, "Goodbye, Lord"? O que você faz quando ora por 1 minuto e meio e diz, tchau, Senhor? What do you do when your heart is spiritually barren? O que você faz quando seu coração está espiritualmente movido, chacoalhado, caído? You believe with your head. Você crê com a sua mente. You accept the doctrines of Adventism. Você aceita as doutrinas adventistas. But deep down in your soul something is missing. Mas no profundo da sua alma falta alguma coisa. Deep down in your heart where it really matters, you're spiritually empty. No profundo do seu coração não importa se você está vazio ou não. You have maintained the form of religion. Porque você tem mantido a forma da religião. But the heart is gone. Mas o coração, a mente se foram. How do you experience spiritual revival? Como você experimenta reavivamento espiritual? And more specifically, how do you revive your prayer life? E mais especificamente, como você pode reavivar a sua vida espiritual? This morning, I want to invite you to walk with me through the Gospels. Nesta manhã quero convidá-los a caminhar comigo pelos evangelhos. I want to invite you to journey with me through the prayer life of Christ. Quero que vocês caminhem comigo pela vida de oração de Jesus. We will discover lessons from his prayer life. Nós vamos descobrir lições da sua vida de oração. Lessons that will revive our own prayer life. Lições que vão reavivar a nossa própria vida de oração. Somebody's going to walk out of here different this morning. Alguém vai sair daqui de forma diferente nesta manhã. God is going to touch some heart today. Deus vai tocar alguns corações nesta manhã. God is going to move on some mind today. Deus vai se movimentar, vai mover algumas mentes que aqui estão. The Spirit is going to transform somebody O today. Espírito vai transformar algumas pessoas hoje. And it can be you. E essa pessoa pode ser você. We're going to study 5 things about the prayer life of Vamos Jesus. estudar 5 coisas a respeito da vida de oração de Jesus. If you have your Bible, and I hope you do, Se você tem a sua Bíblia, espero que sim. turn to Mark chapter 1, verse Abram-na, por 35. favor, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. 35, tá bom. 35.
Verse 35. Verso 35. I don't know much Portuguese, but I know enough to be perigoso. Eu não sei muito português, mas eu sei o suficiente para ser perigoso. Mark chapter 1, verse 35. Marcos 1:35. 5 principles about the prayer life of Jesus. 5 princípios a respeito da vida de oração de Jesus. Now in the morning, having risen a long while before daylight, Agora, tendo se levantado alta madrugada, he went out and departed to a solitary place. saiu, foi para um lugar deserto And, e ali orava. and there he prayed. E ali orava. Principle number 1. Princípio número 1. Jesus had a time to pray. Jesus tinha um tempo para orar. He set aside time every day to be with God. Ele separava tempo cada dia para estar com Deus. Nothing interrupted his prayer time. Nada interrompia o seu momento de oração. Do you have a time to pray? Você tem tempo para orar? Now, I've had people say to me, well, Pastor, I don't have any time to pray. I just pray all the time. Muitas pessoas me dizem, pastor, eu não tenho tempo para orar. Eu simplesmente oro durante todo o tempo. Well, that's all right. Oh, isso é bom. That's like the person who said to me one time, well, Pastor, I never have meal times. I just eat all the time. É como uma pessoa me disse certa vez, eu não tenho tempo para comer, eu simplesmente como o dia inteiro. I said, yeah, you look like it too. E ele respondeu, e eu disse, sim, e você parece que faz isso mesmo. It is one thing to have regular meal times. Há uma coisa, ter tempo separado para a alimentação ideal. Where you get a nourishing meal. Quando você se alimenta realmente. Feijões, Feijão, arroz, arroz. you know, a good Brazilian meal. E você sabe, a comida gostosa brasileira. There is nothing like a regular meal time Não há nada como um tempo regular de alimentação. that you set aside Que você separa to get a sufficient meal. para ter uma alimentação suficiente. It's one thing to eat a little snack here or there, É uma coisa é comer salgadinhos aqui e ali. but you don't nourish your body on snacks. Mas você não alimenta o seu corpo comendo essas coisas. You nourish your body on solid food. Você alimenta o seu corpo com alimento sólido. In the spiritual life, Na vida espiritual, if you do not have regular times to pray, se você não tem tempo regular para oração, where you kneel before God quando você se ajoelha em oração and pour out your soul to e God abre a sua alma para Deus and open your heart to God, e abre o seu coração para Deus, you will be spiritually malnourished. você vai estar mal alimentado espiritualmente. The text says, O texto diz, Mark 1 verse 35, 1:35 de Marcos, in the morning having risen a long while before daylight. tendo se levantado alta madrugada. Now in Luke, Agora, em Lucas, the 5th chapter, no capítulo 15, the Bible again describes this regularity. capítulo 5, perdão, Deus novamente fala a respeito da regularidade. Capítulo 5, 16. Capítulo 5, 16. So he himself Portanto, ele often withdrew himself into the wilderness and prayed. se retirava para lugares solitários e orava. Jesus often withdrew himself in the wilderness. Jesus com frequência se retirava para o deserto. His prayer life was not spasmodic. A sua vida de oração não era espasmódica, esparsa. It was not on again, off again. Não era uma vez aqui, outra ali. It was regular and constant. Era regular e constante. Jesus spent time Jesus gastava tempo alone with God. sozinho com Deus. One of the most difficult things today is to find time alone. Uma das coisas mais difíceis hoje é encontrar tempo para ficarmos sós. I am amazed at how my staff tries to save my time. Eu fico maravilhado para saber como que os meus chefes tentam tentam me economizar o tempo para mim. Some years ago they gave me an iPhone. Há alguns anos eles me deram um iPhone. They said, Pastor, Eles disseram, pastor, this iPhone is wonderful. este iPhone é maravilhoso. Any place in the world you can call somebody on a telephone. Ou em qualquer local do mundo você pode fazer uma ligação. I thought I was busy before, but they gave me an iPhone. Eu pensava que eu era muito ocupado antes, mas agora eles me deram um iPhone. Then they said, Pastor, E eles disseram, pastor, any place in the world, em qualquer lugar do mundo, we can send you an email. nós podemos mandar para você um e-mail. You get 25 emails a day, 30 a day, and you got to answer every one that day. Você recebe 25 e-mails por dia e agora você vai ter que responder todos esses e-mails. But Pastor, email is too slow.
Mas pastor, o e-mail é muito lento. So we'll text you. Portanto, nós vamos escrever um texto para você, uma Keep mensagem. your phone on, Pastor. Deixe seu iPhone sempre ligado, We'll pastor. text you wherever you are. E você vai receber esses textos onde quer que você esteja. This phone can do everything. Esse telefone pode fazer qualquer coisa. In fact, the other day, Na realidade, outro dia, my son said to me, o meu filho me disse: Dad, the battery is going dead on my car. pai, a bateria está acabando do meu carro. It was at night. E era noite. He said, would you help me jumpstart the car? Você pode me ajudar fazendo uma conexão do seu carro com o meu carro? So we went out in the dark, Portanto, lá estávamos no escuro. and I was looking around in the dark to see where I put the jumper cables. E no escuro eu estava procurando um local para colocar o que nós chamamos de chupeta na bateria. And my son said to me, E o meu filho me disse: do you have your iPhone? o senhor tem o seu iPhone? It will help us. Isso vai nos ajudar. I said, what? Can an iPhone even start a car? Eu disse: será que o meu iPhone pode até dar a partida num carro? He said, no, but it does have a flashlight on it. Press the button and you'll shine and you can see where you're supposed to hook the thing up. Não, mas tem uma lanterna nele. Aperta o botão e você vai ver onde é que você coloca os cabos. Today, Hoje it's difficult to be alone. é muito difícil estar sozinho. Some of you come to church Alguns de vocês vêm à igreja and the preacher's sermon becomes a little boring. e o sermão começa um tanto monótono. And you start texting your friends. E você então começa a mandar mensagem para os seus amigos. You can't even be alone in church with Você não God. pode nem sequer estar sozinho na igreja com Deus. There's times Há tempos, há ocasiões, when you got to turn the phone off. quando você deve desligar o seu telefone. There are times Há momentos, when you got to turn the iPad off. nós temos que desligar o nosso iPad. There are times Há momentos when you got to turn the CD player off. que nós temos que desligar o CD. There are times when you say, God, Existem momentos quando você diz para Deus: this time is yours. este tempo é seu. This time is yours. Este tempo é seu. God, I want to be silent before you. Deus, eu quero estar calado. God, I Na sua want to listen presença. to you speaking to my heart. Deus, eu quero ouvir a sua voz falando ao meu coração. God, I'm tired of hypocrisy. Deus, eu estou cansado de hipocrisia. I'm tired of a superficial Christian experience. Eu estou cansado de experiências superficiais. God, Deus, in the silence I wait before you. no silêncio eu espero por ti. Not rushed, Não quero pressa. not hurried, Não quero desespero. not with a busied, frantic mind. Não com uma mente ocupada. Jesus had a time to pray. Jesus tinha tempo para orar. Now, there's a second thing about Jesus' prayer life. Agora há uma segunda coisa a respeito da vida de oração de You Jesus. see it in Luke 5, Você vai percebê-la em Lucas capítulo 5 verse 16. e no verso 16. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e Jesus orava. not only had a time to pray, Jesus não simplesmente tinha um tempo para orar. Jesus had a place to pray. Jesus tinha um local para orar. You also see that in Mark 1, verse 35, Você também pode perceber isso em Marcos 1:35, where the scripture says, onde a Bíblia diz: and Jesus in the morning, having risen a long while before daylight, went and departed to a solitary place. tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um local deserto. Do you want a new experience with Jesus? Você quer uma nova experiência com Jesus? Do you want your heart to be alive in Christ? Você quer um coração vivo em Cristo? Do you have a time to pray Você tem tempo para orar, that nothing interrupts? em que nada o interrompa? A time for you in Jesus. Um tempo para você em Jesus. Do you have a place to pray? Você tem um local para orar, A sacred place. um local sagrado de oração. Now you can pray anytime, any place. Claro, você pode orar qualquer hora, em qualquer lugar. It's always appropriate to dart a prayer up to God. É sempre apropriado dirigir a prece a Deus. But it's a wonderful thing to have a prayer place. Mas é uma coisa maravilhosa ter um local de oração. Your Bethel. Your Bethel. Você está em Betel, Where Jesus comes and speaks to you. onde Jesus vem até você e fala ao seu coração, Where you sense His presence. onde você percebe a sua presença. I was not brought up in a Seventh-day Eu Adventist não home. não cresci numa igreja adventista do sétimo dia, não fui educado na igreja. my mother was a Catholic. Minha mãe era católica, My father was a Protestant. meu pai protestante. But when I was in my teen years, Mas quando eu estava na minha adolescência,
My father became a Seventh-day Meu Adventist. pai tornou-se, foi convertido à Igreja Adventista do Sétimo Dia. During those teen years, I had little interest in religion. Durante a minha adolescência, eu tinha uma religião muito interessante. I was interested in sports. Eu era interessado em esportes. I was playing basketball. Eu jogava basquete. And I remember on Friday nights, E me lembro, a sexta-feira à noite, I'd go and play in a basketball league, eu jogava na liga de basquete. and I would come home and watch television. E eu voltava para casa e então assistia a It televisão. would be 11:30 at night, midnight. 11h30 da noite, I would be lying this far from the television, e eu estava assistindo nessa distância da televisão, watching the late show. assistindo ao o mais tarde possível, show que havia. Watching those horror Frankenstein movies. Eu estava vendo aqueles filmes de horror, Frankenstein, por exemplo. Now, I was not a Christian, so I had an excuse. Eu não era cristão, portanto eu tinha uma desculpa. And I remember 17 years old, I'd be lying there in front of the television. E eu me lembro 17 anos de idade que eu tinha e eu estava ali sentado à frente do televisor. It was not a high definition television. Não era uma televisão de alta definição. It was not a color television. Não era nem sequer uma televisão colorida. It was an old black and white television that had more snow than picture. Era uma televisão preto e branco que tinha mais neve do que aparência, do que filmes. And I remember lying there. Eu me lembro que eu estava ali sentado, And I deitado ali. My father had become an Adventist. E meu pai havia se tornado um adventista. And I'd look through the crack in the door into the next room. E eu estava vendo através de uma fresta na porta, no quarto do lado. And there was Father, E lá estava meu pai, kneeling down ajoelhado, by an old, well-worn black and white vinyl chair. numa cadeira de vinil velha, preto e branco que nós tínhamos ali. His head was in his hands, Ele estava ao lado dessa cadeira com a sua cabeça entre as mãos. and he was praying, E estava orando. "Dear Jesus, Querido Jesus, bless my son." abençoa meu filho. And lying there in front of the television, E ali, deitado na frente da televisão, I saw Dad's mouth moving. eu vi a boca de meu pai se I movimentando. listened to his Eu prayers. ouvi a sua oração. "Dear Jesus, Querido Jesus, my son does not know you. meu filho não o conhece. Change his life. Mude a sua vida. Move in his heart." Move o seu coração. That was my father's prayer place. Esse era o local de oração de meu pai. He had a time to pray, Ele tinha um tempo para orar and a place to pray. e um local para orar. When we are home every morning as I get up, Quando nós estamos em casa cada manhã, quando levantamos, I have my special prayer chair. eu tenho a minha cadeira especial de oração. It's in my pastor's study. É no meu escritório pastoral. And before starting my day, E antes do início do meu dia, I'm kneeling with my face in that chair, eu me ajoelho com meu rosto naquela cadeira, pleading with God lutando com Deus, implorando a Deus for my son, pelo meu filho, my daughters, minha filha, just like my father prayed for me. já da mesma maneira como meu pai orava por I'm mim. praying that God will help me to be a godly man, Eu oro para que Deus me faça um homem seu, that my sermons will have a spiritual, life-changing impact. para que meus sermões possam ter um impacto de mudança espiritual. My wife has a special prayer Minha place. esposa também tem um local especial de oração. My wife loves to walk, Ela ama caminhar. and where we live, we have 17 miles of trails. E onde moramos existem 25 quilômetros de trilhas. And every morning, E cada manhã, my wife is out for an hour, minha esposa sai por 1 hora, walking and praying. orando e caminhando. Do you have a prayer time? Você tem um tempo para oração. Do you have a prayer place? Você tem um local para A oração. place where you meet God. Um local onde você se encontra com Deus. Jesus Jesus had a prayer time. tinha um local, tinha um tempo para oração. Jesus Jesus had a prayer place. tinha um local para oração. There's something else about Jesus' prayer life. Existem algumas coisas mais a respeito da vida de oração de Jesus. It may surprise you. E pode surpreender você. Secret prayer is not necessarily silent prayer. Orações secretas não são necessariamente orações silenciosas. Jesus not only prayed silently, but his prayers in his secret place of prayer at his prayer time were allowed. Jesus não tinha simplesmente orações silenciosas, mas nos seus locais de oração ele frequentemente orava de forma audível. Matthew chapter 26. Mateus capítulo 26. Matthew 26 tells the story of Jesus' prayer time and Jesus' prayer place. Mateus 26 fala a história de tempo de oração e de local de oração. Jesus came to Gethsemane.
Jesus veio ao Getsemane. He enjoyed getting away from the hustle and bustle of the crowd. Ele gostava de sair do burburinho da multidão. He came here to the garden. E aqui ele veio ao jardim. Matthew chapter 26 records it, Mateus 26 nos lembra and it's really fascinating. dessas cenas fascinantes. Verse 39. Versículo 39. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Now notice the Bible doesn't say he fell on his face and prayed, thinking. Percebam que não diz que ele colocou a sua mente para baixo e ele orou em pensamento. Verse 42. Verso 42. He went again a second time and prayed, saying. Ele novamente, pela segunda vez, orou dizendo. Capítulo 26. 42. No. Não? 44. 44 agora. So he left them and went again and prayed the third time, saying the same words. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Now notice this. Percebam esta coisa. 3 times in the text, 3 vezes num texto, it says Jesus is praying out loud. dizendo que Jesus estava orando de forma audível. Now Jesus praying out loud is confirmed in Hebrews chapter 5. Agora a oração audível de Jesus é confirmada em Hebreus. Now don't misunderstand me. Agora, por favor, não me entendam mal. There are times you can pray silently. Existem momentos em que você pode orar de forma silenciosa. But if you want fellowship with God, Mas se você quer companheirismo com Deus, when you are alone, quando você estiver só, when every other voice is hushed, quando todas as demais vozes se calaram, when you are before God, quando você está diante de Deus, pour your heart out to Him. abra o seu coração para Ele. Let your feelings be expressed verbally to God. Deixe que os seus sentimentos sejam expressos de forma verbal para Deus. Hebrews 5, Hebreus 5, verse 7. verso 7. Who in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplication with vehement cries and tears, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Now, why is it important to pray aloud? Por que é importante orar de forma audível? Incidentally, Incidentalmente, Ellen White makes this statement a senhora White faz o seguinte pronunciamento. in the book Our High Calling, No livro chamado Alto Clamor, page 130, página 130. and I quote, E eu a cito. learn to pray aloud Aprenda a orar alto, where only God can hear you. ou quando somente Deus pode ouvi-lo. Now, why is it important to pray aloud? Por que é importante orar alto? Has your mind ever wandered when you prayed? Será que a sua mente sai por aí divaga quando você ora? Have you ever knelt down to pray? Você já se orou, já se ajoelhou para orar? And 30 seconds later, 30 segundos mais tarde, you're thinking, você está pensando: I wonder if Brazil is beating Argentina in the football game. eu quero saber se o Brasil está dando um couro na Argentina no jogo de futebol. And then you hit yourself in the face. Então você bate no seu rosto. I'm supposed to be praying here. Eu devo estar orando aqui. You pray for another 10 seconds. E você ora por mais 10 segundos. And you say to yourself, E você diz a você mesmo: I wonder if I can pass that exam in economics. fico imaginando se eu posso passar naquele exame em economia. And so you're praying, Então você está orando. and your mind is all over the place. E sua mente está em todos os lugares. And you pray for 10 seconds, E você ora por mais 10 segundos. and 3 minutes later, E 3 minutos mais minutes tarde, later, 5 minutos you depois, recognize that for the last 5 minutes you haven't been praying, but your mind is here, there, and você everywhere. reconhece que você não estava orando, mas sua mente estava divagando. How many of you ever have your mind wander when you pray? Can I see your Quantos hands? daqui já tiveram sua mente divagando enquanto oravam? Posso ver a mão de vocês? And the rest of you that didn't raise your hand, E os demais que não levantaram a mão, you better confess. melhor vocês confessarem. You know, Você sabe, when you pray aloud, quando você ora de forma audível, it takes the brain energy toma a energia do seu cérebro to form the words that come out of your mouth. para formar as palavras que saem de sua boca. And so as a result of that, Portanto, é um resultado desse you processo. concentrate more. Você se concentra And when your mind, mais. and then when your mind wanders, E quando a sua mente divaga,
you then realize it's wandering, and you can bring it back easier because you stop talking. Você imagina, você descobre que ela está divagando e você quer trazê-la de volta para continuar a sua conversa com Deus. One time I was teaching a seminar on prayer, Certa vez eu estava dando algumas aulas no teológico sobre oração. and a lady said to me, Pastor, Estava dando um seminário sobre oração e uma senhora disse para mim, pastor, I never pray out loud. eu nunca oro de forma alta, I audível. don't want Satan to know what I'm thinking. Eu não quero que Satanás descubra o que eu estou pensando. So I don't pray out loud. Portanto, eu não oro de forma Because audível. Satan can't read your thoughts, Porque Satanás não pode ler os pensamentos. and I'm not going to let him in on my E strategy. eu não quero que ele descubra as minhas estratégias. Now I have a question for Agora, eu tenho uma pergunta para você. you. Is Satan Será que Satanás omnipresent? é onipresente? Is this an Adventist audience, Pastor? Esse aqui é um auditório adventista. Who only is omnipresent? Quem unicamente é onipresente? Deus, God. How can Satan be present everywhere? Como Satanás pode estar presente em todos os lugares? Only through his evil angels. Só através dos seus anjos maus. And when you begin to pray aloud E quando você começa a orar de forma audível, in your prayer time, no seu tempo de oração, at your prayer place, no seu local de oração, Satan's whole host trembles and flees. as hostes de Satanás tremem e fogem. And God shuts you in with angelic forces. E Deus o abraça com forças angelicais. Good angels surround you. Os bons anjos vêm ao seu redor. Jesus had a time to pray. Jesus tinha um tempo para orar. Jesus had a place to pray. Jesus tinha um lugar de oração. Jesus prayed aloud. Jesus orava de forma audível. If you want a revival spiritually, Se você quer se reavivar if espiritualmente, you want a new spiritual life with se você Jesus, quer conhecer uma nova vida espiritual com Jesus, find a time to pray. encontre um tempo para orar. Find a place to pray. Encontre um local de oração. Pray aloud. Ore alto. Very often in my prayer life, Muito frequentemente na minha vida de oração, I pray through the Psalms. eu oro através de canções. See, somebody said this. Salmos, através dos salmos. Somebody said this. Alguém disse o seguinte. They said, you know, prayer is like talking to God as a friend. Eles disseram, falar com Deus é como conversar com um amigo. But if you really think about it, Mas se você realmente pensar a esse respeito, it is true, é verdade, but there's a problem with it. mas há um problema. When I talk to my friends, Quando eu falo com os meus amigos, I can see them, eu posso vê-los, but I cannot see God. mas eu não posso ver Deus. So that's problem number one in prayer. Talvez esse seja o problema número 1 na oração. You're talking to somebody you can't see. Você fala com alguém que você não pode ver. Second problem, Segundo problema, when I talk to my friends, quando falo para os meus amigos, they typically talk back and it's a two-way conversation. naturalmente eles conversam comigo com uma via de mão dupla. That's a second problem in Esse é o prayer. segundo problema na oração. And unless you deal with both of those problems, A menos que você aprenda a resolver esses dois problemas, the fact that you're talking to a God you can't see, o fato de você falar com Deus, o qual você não pode ver, and the fact of how God communicates e o with you, fato de como Deus se comunica com você, you'll always struggle in your prayer life. você sempre vai lutar na sua vida de oração. So the Bible becomes subject matter for prayer. Portanto, a Bíblia se torna um assunto para a oração. The Bible becomes God's way of communicating with me through prayer. Portanto, a Bíblia se torna a maneira como que Deus responde às nossas orações. So very often, Portanto, com muita frequência, I will take the Psalms. eu vou ao livro de Salmos. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Let's take your Bible, please, Abram a Bíblia de vocês, por and favor. turn to the 32nd Psalm. E abram no Salmo 32. I'm on my knees praying, Estou de joelhos, orando. reading through the Psalms. Orando, orando através dos salmos. I talk to Jesus Eu falo a Jesus in my quiet place of no prayer. meu local calmo de oração. Then I'm talking to Jesus maybe about the sins in my life. Eu falo com Jesus, talvez a respeito das cenas que atravessam a minha In my mente. quiet place with God, I'm talking about my humanity and my failures before No meu God. local de oração, eu falo sobre minha humanidade e os meus fracassos. And the Bible is open, E a Bíblia está aberta. and I'm reading. E eu estou lendo. Blessed is he whose sins are forgiven.
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, whose sin is covered. cujo pecado é coberto. I say, oh Jesus, I want that to be me. Eu digo, Jesus, eu quero que essa seja a minha experiência. I want to experience the joy of forgiveness. Quero viver a alegria do perdão. I read verse 3. E eu leio o verso 3 do When Salmo 32. When I kept silent, my bones grew old. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos. Verse 4. Verso 4. For day and night your hand was heavy upon me. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. My vitality was turned into the drought of summer. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. That's me, Lord. Esse sou You're eu, Senhor. speaking to me in the text. O Senhor está falando comigo através dos I've textos. sinned. Eu posso I perceber. feel condemned. Eu me sinto condenado. And that guilt is sapping out my energy. E essa culpa leva a minha energia. I read verse 5. Então eu leio o versículo 5. I acknowledge my sin. Confessei-te o meu pecado. I'm not going to hide my iniquity. E a minha iniquidade não mais ocultei. Verse 7. Verso 7. You are my hiding place. Tu és o meu esconderijo. God, you're speaking to me in your word today. Deus, tu estás falando comigo na tua palavra, com a tua palavra hoje. Some of the greatest experiences in my own prayer life Algumas das maiores experiências da minha própria vida de oração have been to take the Psalms. são quando eu tomo o livro de Salmos. Let God speak to me E in the deixe que Deus Psalms. fale comigo através dos Salmos. Pray through the Psalms. Orar através dos Salmos. Do you know Jesus? Você conhece Jesus? Does Christ speak to your heart? Será que Cristo está falando Do you ao have a seu time coração? to pray? Você tem tempo para orar? A place to pray? Local para orar? Do you give God time to speak to you through His Word? Você dá tempo para Deus falar a você através da sua palavra? Do you know the joy of pouring out your soul aloud to God? Você conhece a alegria de abrir o seu coração e derramá-lo em voz alta perante Deus? Now there's a fourth thing about Agora Jesus' existe prayer uma life. quarta coisa a respeito da vida de oração de Jesus. Jesus' prayers were very specific. As orações de Jesus eram bem We específicas. find an example of that in Luke chapter 22. Nós encontramos um exemplo disso no livro de Lucas. Luke chapter 22. Lucas capítulo 22, Chapter 22, verse 31. verso 31. Now this is an amazing Bible passage. Essa é uma passagem bíblica maravilhosa. Some people's prayers are so general they would never know if they were answered. Algumas orações das pessoas são tão gerais que elas nem percebem se as orações são ou não respondidas. Jesus was praying for Peter by name. Jesus estava orando por Pedro, mencionando-o pelo nome. Luke 22, verse 31. Lucas 22, 31. And the Lord said, E o Senhor disse, perdão que eu abri em Mateus. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Tá bom. Ok, aqui estamos. Go ahead. Correcto. And the Lord said, E o Senhor disse, Simon, Simon, Simão, Simão, Satan has asked for you, eis que Satanás vos that he reclamou may sift you as wheat. para vos peneirar como trigo. But I have prayed for you, Mas eu, porém, roguei por ti, that your faith should not fail. para que a tua fé não desfaleça. And when you've returned to me, strengthen your brethren. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus prayed for Peter by name. Jesus orou por Pedro, mencionando-o pelo nome. Now, did you notice what the text says? Agora, você percebeu o que o texto diz? The Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you. A Bíblia diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Em outras versões diz, vos pediu. Now, here's the question. Agora aqui há uma pergunta. Who was Satan asking to get Peter's soul? Para quem Satanás pediu a alma de Pedro? Now, you know, my first answer was God. Sabe, a minha primeira resposta seria Deus. But I have a question for Mas eu you. tenho uma questão. Why would Satan ask God for Peter's soul? Por que Satanás pediria a alma de Pedro justamente para Deus? Did he think God would give him Peter's Será soul? que ele pensava que Deus ia dar para ele a alma de Pedro? Was Satan asking Jesus for the soul of Peter? Será que Satanás estava pedindo a alma de Pedro para Jesus? It's possible, É possível, but I don't think so. mas eu não acredito. I have another possibility Eu for tenho you. uma outra possibilidade. And here's what it is. E aqui está. When Jesus says to Satan, Quando Jesus or diz, says to Peter, quando Jesus diz a Pedro, when he says to Peter, Oh. Satan has asked for you. Satanás pediu você.
I believe Eu acredito that Satan was asking the evil angels to go trip Peter up and lead him into temptation. Satanás pediu aos seus anjos maus que fossem e armassem uma armadilha para Pedro. Satan was saying to the evil angels, Satanás se dirigiu aos anjos maus. go get that man. Vai e pega aquele homem. He has tremendous potential. Ele tem um potencial enorme. Satan studies our genetic predisposition to sin. Satanás estuda as nossas predisposições genéticas ao pecado. He knows the weakness in our genes. Ele conhece as nossas fraquezas em nossos genes. Satan knows where we failed in the past. Satanás sabe onde fracassamos no passado. Young man, if you have failed in lust in the past, Jovem, se você fracassou pelas tentações no seu passado, Satan knows where you failed. pela sensualidade, Satanás sabe And onde você falha. he knows your weakness. Ele conhece a sua fraqueza. And he says to his evil E ele angels, diz aos seus anjos maus: that young man has tremendous potential. aquele jovem tem um potencial tremendo. Go get him. Vai e pegue-o. If your problem is a critical tongue, Se o seu problema é uma língua crítica, if your, ferina. if your problem is alcohol, Se o seu problema é o álcool. if your problem is addiction to rock music, Se seu problema é o vício ao rock. the devil knows that. Satanás sabe disso. He knows your potential. Ele conhece o seu potencial. And today, E hoje, the devil stands before the evil angels. e Satanás se coloca na frente dos anjos maus. And he says, I want that girl. E ele diz: eu quero aquela garota. I want that young Eu quero man. aquele jovem. Bring darkness to their mind. Traga escuridão à mente deles. But thank God, Mas graças a Deus, Jesus is praying for you. Jesus está orando por você. Your name is on his lips. Seu nome está em seus lábios. You are in his heart. Ele quer o seu coração, ele o conhece. You are in his mind. Ele tem você na sua mente. And in the struggles of life, E nas lutas da vida, in the challenges of life, nos desafios da vida, you can beat back the powers of hell. você pode vencer os poderes do mal. Because Jesus is praying for Porque you. Jesus está orando por você. Jesus is praying for you. Jesus está orando por você. As we pray for others, Enquanto nós oramos por our outros, prayers mingle with Jesus' prayers. as nossas orações se fundem com a oração de Jesus. Blessed is that husband Abençoado aquele marido whose wife is praying for him. cuja esposa está orando por ele. Blessed is that wife Uma abençoada esposa whose husband is praying for cujo her. marido está orando por ela. Blessed is that son or daughter whose parents are praying for them. Abençoado filho e filha cujos pais estão orando por eles. There are many times in my Há life muitas vezes na minha vida that I would have made poor decisions, que eu talvez tomasse péssimas decisões, but my dad was praying mas for o me. meu pai estava orando por mim. Here is some young person Aqui está alguns jovens on vacation in São Paulo from UNASP 2. tirando férias em São Paulo do UNASP 2. They are tempted to go into some nightclub, E eles estão tentados então a ir a um clube noturno. but some parent Mas algum pai, 500 kilometers away, prays. 500 quilômetros de distância, The prayer ascends to Jesus' throne. elevando orações ao trono de Jesus. Jesus says to the good E angels, Jesus diz aos bons anjos: go protect my child. vai e proteja o meu filho. And angels wing their way from worlds afar E os anjos batem as suas asas de onde estiverem to touch the mind of para that young tocar a person. mente daquele jovem. Prayer is real. A oração é real. Dormitories are sanctified by prayer. Os dormitórios são santificados pela oração. When young people have prayer bands in their dormitories, Quando os jovens têm correntes de oração nos dormitórios, miraculous conversions take place in the hearts and minds of students that don't know conversões Christ. miraculosas tomam lugar, assumem posição nas mentes desses jovens. When faculty is praying, Quando os professores estão orando, things happen in the student body that wouldn't happen if they weren't praying. as coisas acontecem no corpo de estudantes que não aconteceriam se eles não estivessem orando. Do you have a time to pray? Você tem o tempo para Do you have a oração? place to Você pray? tem local para Are you oração? pouring your heart out to Você está God? abrindo o seu coração e o derramando perante Deus? Fourthly, are you praying for people by E em name? quarto lugar, você está orando por pessoas, chamando-as pelo nome? Are you watching the miracle working power of God change lives? Você está orando o poder de Deus em mudar as vidas? Fifthly, Quinto lugar, are you praying in groups of 2 or 3?
Você está orando em grupos de 2 ou 3. Jesus often brought his disciples to pray. E Jesus com frequência trazia os seus discípulos para os momentos de oração. We are in a battle between good and evil. Estamos numa batalha entre o bem e o mal. A battle between Christ and Há Satan. uma batalha entre Cristo e Satanás. There is a real Jesus. Há um Jesus real And there is a real Satan. e há um Satanás real. There is a real struggle. Há uma luta real. And prayer will give us the victory. E a oração vai nos conduzir até a vitória. A number of years ago, Há alguns anos there was a pastor, havia um pastor, not an Adventist pastor. não um pastor adventista. He was flying from Chicago, Ele estava voando de Chicago, Illinois, no estado de Illinois, mid part of America. no centro dos Estados Unidos, norte. He was flying to Boston Ele estava voando para Boston to go to a pastor's meeting. para ir a um encontro de pastores. And as he was flying, he sat on the aisle. Enquanto ele estava voando, ele sentou-se no banco do corredor. His American Airlines flight took off. O seu avião da American Airlines levantou o voo. There was nobody in the middle seat. E não havia ninguém no assento do And he meio. noticed the man sitting at the window. E ele percebeu que havia um homem sentado na janela e um banco vazio entre eles. And the man sitting at the window E o homem sentado à janela began to pray. começou a orar. And he prayed. E ele orava. And he prayed. E ele orava. And the pastor thought, E o pastor pensou: this is wonderful. isso é maravilhoso. This is wonderful. É fantástico. I have a Christian. I can talk to him. Eu tenho um cristão aqui com o qual eu posso conversar. Then he thought, Então ele pensou: I better not tell him I'm a pastor. é melhor eu não dizer a ele que sou um pastor, It might make him feel uncomfortable. porque pode torná-lo desconfortável. I'll just engage him in conversation. Simplesmente vou travar uma conversa com ele. So he said to him, Portanto, ele pensou: you must be a Christian. You're praying. você deve ser um cristão, você está orando. The man got a very, very strange look on his face. O homem demonstrou um rosto bem estranho. And he said to him, E ele disse: what do you mean? o que você quer dizer? You think only Christians pray? Você acha que só os cristãos é que oram? And the pastor didn't know what to say. E o pastor não sabia o que dizer. He said, E ele disse: Good translation. ele disse que foi uma boa tradução. He said, I'm sorry, Ele disse: perdão, but I just thought you were a Christian. mas eu simplesmente pensei que você fosse um cristão. Why else would you be praying? Quem mais poderia estar orando? I'm a Satanist, the Ele man disse: said. eu sou um satanista, o homem disse. And he said, you may not know this, E ele disse: talvez você não saiba, but there's a meeting in Boston mas há um encontro em Boston of pastors. de pastores. The pastor's heart began to beat faster. E o coração do pastor começou a bater de He forma mais began to rápida. sweat. E ele começou a suar. And the Satanist said E o this, satanista disse: I am meeting with a group of Satanists estou indo para um encontro com um grupo de satanistas outside of Boston. no lado de fora, um pouco separado de Boston. We're going to pray that division comes into that pastor's meeting. Eu estou orando para que uma divisão aconteça nesse encontro We de are going to pastores. pray that the evil of Christianity will be beaten back. E eu quero que o mal do cristianismo se acentue ali no meio. We are going to pray that pastors' marriages end in divorce. E nós vamos orar para que os casamentos dos pastores terminem em divórcio. That their children will give up the myth of Christianity. Que os seus filhos saiam do meio do cristianismo. If you have a complacent Christian experience, God forgive you. Se você tem uma experiência cristã complacente, Deus perdoa você. The Satanists know Os satanistas sabem that there's a battle between good and evil. que há uma batalha entre o bem e o mal. The Satanists know Os satanistas sabem that there's a battle between Christ and Satan. que há uma batalha entre Cristo e Satanás. The only way we can be triumphant in that battle, A única maneira que podemos sair triunfantes dessa batalha, in the battle for our soul, na batalha pela nossa alma, is if Jesus Christ fills our heart. é se Jesus Cristo preenche o nosso coração. No superficial experience will do. Nenhuma experiência superficial vai suprir essa No necessidade. make-believe Christianity will do. Nenhum cristianismo de aparência vai substituir essa I necessidade. call you today not to something shallow, but something deep. Eu não chamo vocês para uma coisa rasa, mas sim para uma coisa profunda. I call you today not to something external, Eu os alerto nesta manhã não para uma coisa externa, not to make-believe Christianity, não para um cristianismo de aparência, not to be a spiritual hypocrite, não para ser um hipócrita espiritual, but to know Jesus, mas para conhecer Jesus.
To know what it's like to kneel before Him. para saber o que significa se ajoelhar perante Ele, To know what it's like to commune with the heart of God. para saber o que significa a comunhão com o coração de Deus. You know, there is a Portuguese song that I love very much. Sabe, existe uma música em português que eu amo muito. It's called Talking with God. Ela chama-se Falar com Deus. It's really a moving song. É uma canção muito comovente. A number of years ago, Há alguns anos, in 2005, 2005, Valdecir Valdecir was struggling in his own prayer life. He wanted to go deeper and deeper. estava lutando com a sua vida de oração e queria se aprofundar. He said, Mas I want to be done with the superficial. eu quero eliminar o superficial na minha vida. And he began to write. E ele começou a escrever. And he wrote these words. Escreveu as seguintes palavras. He gave them to a musician on campus, Ele deu para um músico com quem ele trabalha and aqui they no put the campus. music to them. Lineu, e colocou a música. Do you want to stand Nessa and poesia. sing? Vamos nos colocar em pé. Let's sing together. Vamos cantar juntos essa canção. Open your heart to God. Abra seu coração a Deus. God's going to touch somebody right now. Deus quer tocar alguém exatamente God's agora. going to speak to some heart right now. Deus quer falar com o coração Do you exatamente need a agora. deeper spiritual experience? Você quer uma experiência espiritual? Just open your heart to God. Abra o seu coração simplesmente para Sing Deus. these words. Cante, veja, perceba as seguintes Let them palavras. be the expression. We're going to pray. Vamos orar. But before we pray, as we Mas- bow our heads, Antes de orarmos, vamos curvar a nossa fronte. is there somebody here today? Existe alguém aqui hoje God has been talking to you. ao qual Deus está falando ao coração. He's calling you to something deeper. Ele está chamando você para alguma coisa mais profunda. Your prayer life has been slipping, A sua vida de oração tem escapado do seu controle and you want to make a commitment e today você quer fazer um compromisso com Deus. that you're going to set time aside for Jesus Que every você vai day. dedicar tempo para Jesus cada dia. That you're going to find your prayer place. Que você vai encontrar um local próprio para That you're oração. going to pour your heart out Que to você vai God. abrir o seu coração perante Deus. Do you need Você precisa a new spiritual life? uma vida espiritual nova. Do you need to go deeper? Você precisa se aprofundar. If you want to say, Jesus, Se você quiser dizer, Jesus, touch me just now. toque-me agora. Jesus, touch me just Jesus, toque-me exatamente agora. now. Jesus, I want to go deeper. Jesus, eu quero me aprofundar. Jesus, I want to give you time. Jesus, eu quero dar-te tempo. Time to speak to my soul. Tempo para falar, para que fales a Time minha to alma. fellowship with my Para heart. ter companheirismo contigo. Jesus is calling you to a deeper spiritual Jesus está chamando experience. você para uma experiência Would you espiritual just mais profunda. raise your hand and I'll pray for you. Se você quiser, levante a sua mão nesse instante que eu quero orar por você. Oh, Jesus, Ó Jesus, you're a God with no limits. Tu és o Deus que não tem limites. You're the God of new starts and new beginnings. O Deus dos novos começos e novos fins. Thank you that the power of Jesus is greater than the power of the enemy. Muito obrigado que o poder de Jesus é maior do que o poder do inimigo. Thank you that in the battle for our souls, Jesus has already won. Obrigado porque na batalha pela nossa alma Jesus já venceu. Thank you, dear Father, Muito obrigado, querido Pai, that today for many can be a day of new starts, porque hoje para muitos pode ser um dia dos novos começos, a day of new um beginnings. dia de novos inícios. Oh, Father, Ó Pai, we commit our lives nós nos comprometemos to contigo. spending time Nós- with you. Nos dedicamos a Ti para gastarmos mais tempo contigo. May the wind of spiritual revival Que o vento do revivamento espiritual blow across the faculty and students of this possa campus. soprar através dos professores e alunos deste campus. Oh, Father, Ó Pai, work a miracle here in this place. opera um milagre aqui neste local. May this be our Pentecost. Que este seja o nosso Pentecoste. In Christ's name. No nome de Jesus. Amém. Amém.